Estamos iniciando aqui o nosso primeiro episódio do programa Política Verde, nosso podcast, que vai discutir todas as questões ambientais que está acontecendo aqui no nosso município de Salvador e também no nosso estado da Bahia. Precisamos discutir diversos problemas que vêm acontecendo e estamos aqui no nosso primeiro episódio com a nossa promotora, a doutora Hortência Pinho, a promotora de Justiça do Ministério Público, que vai trazer para a gente aqui algumas discussões importantes da cidade, como, por exemplo, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, o PDDU, que é um plano para discutir a cidade, o futuro da cidade, como nós vamos, na verdade, fazer a expansão, o desenvolvimento da cidade e que as pessoas tenham uma cidade melhor, com mais qualidade de vida. E a promotora do Ministério Público, a doutora Hortência Pinho, ela está empenhada, muito empenhada, a discutir esse PDDU que vem sendo revisado agora, neste momento, pela Prefeitura de Salvador e também outras pautas ambientais que o Ministério Público está à frente. Bom dia, doutora Hortência Pinho, um prazer imenso, né? A senhora está aqui conosco, né, no nosso primeiro programa aqui do Política Verde, o nosso podcast. E a primeira pergunta, né, que eu quero fazer para a senhora é justamente sobre a questão do PDDU, né? Nós sabemos que o PDDU ele precisa ser construído junto com a população. Não é algo que é construído apenas por técnicos, né? Porque não são apenas os técnicos que vai avaliar a qualidade de vida da cidade, mas também a população precisa se manifestar. E eu estou sabendo, né, que o nosso município ele já tem um bom tempo que ele não tem nenhum conselho de cidade, que é justamente o que dá a manifestação popular, a participação popular nessa revisão aí do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Aí eu queria que, né, a senhora, como está à frente aí de todas essas questões, né, com o Ministério Público, falasse um pouco aí do Plano Diretor e também falasse da participação popular. Bom dia a todos. Eu quero parabenizar pela iniciativa do programa, né, mais um espaço para a gente discutir as questões urbanas e ambientais de Salvador. O PDDU ele está sendo atualizado e revisado pelo município através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDU. Contudo, ele começou mal, porque não tem previsão nem a realização dos estudos técnicos básicos para a realização dessa atualização. Então, os estudos existentes são de 99 e 2002, feitos para o PDDU de 2004. Então, não tem sentido você atualizar com dados desatualizados. E, nesse sentido, essa seria uma fase preliminar, prévia ao próprio início da elaboração do plano diretor, que foi suprimido, não realizado, e compromete todo o processo. Além desse problema grave, né, e intransponível, a gente tem uma situação do desenvolvimento dos trabalhos, das atividades, sem a efetiva e real participação popular, como a legislação brasileira exige, tanto no Estatuto da Cidade, como na Resolução 25 do Conselho da Cidade, como na própria Constituição do Estado da Bahia e na nossa lei orgânica. Então, o que aconteceu? A Prefeitura contratou a FGV de São Paulo, por 3,5 milhões, ele contratou em junho e nós chegamos até a conversar com essa empresa, ela garantiu no seu plano de trabalho que seria uma participação efetiva e real, mas na vida como ela é, isso não está ocorrendo. A Prefeitura realizou já 8 fóruns técnicos em dias úteis, dias de semana, sem divulgação em nenhum meio de comunicação que não fosse um site interno sediado dentro do site da SEDU.
E dessa forma as pessoas não sabem o que está ocorrendo. Está sendo um PDDU assim escondido, um PDDU de bastidor, um PDDU na cocó, né, como diria um soteropolitano raiz. E isso é inaceitável, porque deve ser feito de forma participativa. Então, foram realizados primeiro esses 8 fóruns, que seria para ouvir os técnicos, mas também com a participação da sociedade, e eles foram um fracasso. Eu cheguei até a ver uma dessas, porque ocorreu numa escola próxima da minha residência, e ela estava completamente esvaziada. Só tinha 3 pessoas da população. E o resto era tudo técnico da prefeitura. Exatamente. Então, esses momentos, esses espaços dos fóruns, eles eram para ouvir os técnicos externos, porque para ouvir os técnicos da prefeitura, eles faziam internamente, não precisava abrir. Acontece que não foram convidados os especialistas. O trabalho se reduziu a encaminhar um e-mail para a UFBA, para a UNEB, sem direcionar o professor. Então, o professor que vai contribuir gratuitamente, ele deve ser convidado, deve ser seduzido, deve ser valorizado. Então, essa forma de convite não funciona, né? Porque você contrata a FGV por 3,5 milhões, aí chama um especialista para ir de graça e não faz nenhum convite efetivo de valorização. Então, não houve a presença dos especialistas. Não estavam lá. Então, era para que a FGV conhecesse os problemas da cidade, os históricos, uma perspectiva de solução, a partir da realidade do especialista, do professor da cidade, que conhece e vivencia também os problemas e conhece o histórico da cidade. E eles não foram convidados de uma forma efetiva e eles não estavam presentes, apenas os da prefeitura, pessoas da prefeitura, que não estavam na lista de convidados, mas estavam lá só para marcar. De qualquer forma, a presença foi em torno de 30 pessoas, sendo que dessas 30 pessoas, 1/3 era da própria prefeitura, e os demais não eram especialistas. Então, esses fóruns foram completamente comprometidos e não ofertaram o que era necessário. E outra, viu, doutora? Eu fico imaginando que a prefeitura ela não tem nenhum interesse nesse processo de participação popular, até porque não tem conselho de cidade. E eu puxando aqui para a pauta ambiental, inclusive, o município de Salvador passou mais de 4 anos, aliás, eu acho que quase 4 anos, sem Conselho Municipal de Meio Ambiente. E aí, no ano passado, o prefeito Bruno Reis, ele decretou o Conselho Municipal de Meio Ambiente sem um processo de eleição, foi um decreto, e colocou lá as instituições dentro do Conselho. Teve uma primeira reunião, só que até o momento, estamos em 2026, isso foi 2025, não tivemos nenhuma outra reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Eu não vi ata, não vi agenda. Eles tiraram tudo do site da CECIS, que tinha lá o COMAN no site da CECIS, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Eles retiraram. Então, a gente não sabe nada que está acontecendo, que é algo tão importante, que, inclusive, né, tem situações que o Ministério Público, junto com a doutora, está discutindo em relação, por exemplo, àquela situação lá do licenciamento ambiental lá de Brotas, né? Eu queria, né, que você falasse um pouco. E que o Conselho Municipal de Meio Ambiente ele tem que estar avaliando esses licenciamentos ambientais que está acontecendo no município de Salvador, né? E a gente não tem nenhuma informação, ou seja, o município de Salvador, ele desconsidera, ele não tem interesse, na minha opinião, na participação popular. Bem, o COMAN, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, da forma que foi instituído, é completamente fake, né? Há uma representação efetiva do setor empresarial e imobiliário e uma subrepresentação da sociedade civil e de uma forma realmente que perde a credibilidade, a confiança de qualquer trabalho a ser realizado, e ele não tem se reunido. Agora, o Conselho Municipal da cidade também ele existe. Houve um chamamento pela sociedade civil para uma conferência municipal e foram eleitos cerca de 20 conselheiros. E, desde então, é comunicado à prefeitura, o prefeito
Bruno Reis não nomeou os conselheiros. E para o plano diretor, é uma etapa obrigatória que todas as fases do plano diretor sejam acompanhadas pelo Conselho da Cidade. Então, mais uma vez, é necessário suspender o processo de atualização do plano diretor, não só porque não tem os estudos técnicos, mas também porque não tem o acompanhamento do Conselho da Cidade, que é obrigatório por uma absurda omissão e negligência do município. Outro aspecto importante em relação à participação é que a Prefeitura, além desses fóruns que seriam fóruns técnicos dedicados aos especialistas, embora com a participação da sociedade devia ser obrigatória, ela designou também oficinas, que seria para ouvir a população em geral. Aí designou 8 oficinas que ocorreram em 2 dias. Eram 4 simultâneas em bairros diferentes. Essa que você mencionou é a de Itapuã. Ela não ocorreu por falta de público. E, simultaneamente, nesse dia, ocorreram outras 3 oficinas. Só que a oficina, feita durante um horário do dia, o horário de trabalho que dificulta o trabalhador, feita sem publicidade e sem uma orientação prévia do que seria discutido ali. É verdade, eu acho que essas oficinas deveriam ser feitas à noite, né? Sim, no sábado, né, e no horário que as pessoas, em geral, pudessem ir. As oficinas tiveram um público pífio, não tiveram adesão e, portanto, as contribuições ficaram também comprometidas. Mas, mesmo assim, tanto os fóruns técnicos sem técnicos, quanto essas 8 oficinas realizadas para a população e sem a participação da população, elas foram consideradas válidas. E agora a Prefeitura já segue para a realização de um cenário de análise da FGV, sem essas 2 contribuições, e partindo já para antes do São João, próximo do São João, que é um absurdo, né, porque a gente valoriza tanto essa festa, a realização de audiências públicas. Então, é preciso, e em função dessas ilegalidades, a ausência dos estudos básicos necessários preliminares, o cerceamento da participação popular, a falta de divulgação e a ausência de publicização dos documentos levaram o Ministério Público à judicialização. Então, amanhã eu vou estar dando entrada numa ação civil pública, buscando a suspensão e a nulidade desse processo de atualização, porque ele não tem como caminhar. Inclusive, o Tribunal de Justiça da Bahia já se mostrou sensível à necessidade de participação popular em estudos técnicos, em legislações que alteram o plano diretor, e em 2012 a gente teve a nulidade decretada pelo TJ pelos mesmos motivos: falta de participação popular e falta de estudos técnicos. Então, a participação através dos conselhos é um caminho, as oficinas reais, verdadeiras, mas não dá para você reunir numa oficina, por exemplo, como realizou, ilhas e subúrbio, todo o subúrbio ferroviário e todas as ilhas numa oficina só, porque os assuntos são diferentes. Então, você não dá para você reunir a Barra com outro território próximo, território popular, mas que não tem as questões em comuns. Então, há uma incompetência mesmo e há uma intencionalidade mesmo de não divulgar, de fazer um plano no PDDU de bastidor sem a participação da população. É intencional, é uma decisão política chancelada pelo prefeito. Entendi, doutora. Inclusive, né, essa questão, por exemplo, do sombreamento das praias, né, as pessoas ficam discutindo bastante isso nas redes sociais e nos bastidores também, que Salvador liberou liberou um gabarito enorme, né, no PDDU de 2016, né, e a gente precisa fazer essa revisão aí para o PDDU da agora, porque a gente tem um gabarito muito alto e estão construindo prédios altos na beira da praia, né? Eu, por exemplo, estou percebendo ali naquela área ali da Orla de Pituaçu, que é a nova Orla de Pituaçu, que foi, né, construída pela prefeitura, e está subindo, vai subir um prédio, está subindo outro, e vai chegar um momento que nós vamos ter uma parede de concreto fechando a praia. A gente vai passar de carro, ou até andando, do outro lado da pista, e não vamos ter mais a visão da praia, nós vamos ver prédios. Veja bem, a praia é o lazer preferido do soteropolitano, o mais democrático também. Então, é um atentado à qualidade de vida do soteropolitano, o seu estilo de vida, a sua cultura, a sua paisagem, permitir a verticalização da orla com o sombreamento da praia. Então, o plano
recentemente, o prefeito encaminhou um projeto de lei sem estudos técnicos, no achismo, na vontade dele mesmo, no achismo, sem nenhuma fundamentação, sem nenhum estudo solar, e aumentou o gabarito da orla de Salvador. Então, você pode ter até prédios de 47 metros. Então, é muito grave, porque isso dependeria de um estudo. E esses prédios deveriam ser, como a Grécia, assim, eles iam aumentando conforme se distanciasse da praia. E depois, por que a orla? Por que não verticalizar perto dos transportes de massa? Por que não dedicar só a paralela? Então, essa eleição é porque é ganhos de localização para o mercado imobiliário pela possibilidade a proximidade da praia, em detrimento do interesse da coletividade. Então, em relação a essa lei específica, né, que foi iniciativa do prefeito e aprovada em menos de 30 dias na Câmara... Eu me lembro disso ano passado. Eu ingressei com a representação ao procurador e estou aguardando a proposta da ação direta de inconstitucionalidade para que a gente tenha anulação dessa lei absurda. É a verticalização da orla por determinação exclusiva do desejo, da vontade, do achismo do chefe do Executivo Municipal, o prefeito Bruno Reis. Isso é muito grave e é realmente fazer dessa forma leviano em relação a um fato tão importante que tem a ver com o estilo de vida, com a qualidade de vida da população. Agora, esse assunto também é um assunto que pode ser revisto no plano diretor. Então, está lá no plano diretor os artigos que determinam o estudo solar. E, posteriormente, a gente teve... E dispensava. A gente tem a situação do buracão, que já está bem divulgada na mídia, que é reflexo de falhas cometidas em 2016, em que você permitia que um terreno em que o proprietário não cumpriu a lei de manutenção predial e o imóvel estaria deteriorado, ele fosse beneficiado com um aumento do gabarito de 50% e a ausência de estudo solar de sombreamento. Isso aconteceu, são 2 prédios da antiga Odebrecht, atualmente OR, ali na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, prédios que são mais ou menos, só para você ter uma ideia, da altura do elevador Lacerda, com 4 andares de estacionamento. Então, você da praia vai se deparar com 4 andares de estacionamento. Um absurdo. E a gente propôs ação na Justiça Federal, houve a liminar, e agora está em grau de recurso no Tribunal Regional Federal, onde a UR conseguiu reverter essa situação. Contudo, o alvará deles para construir aquele prédio, ele está vencido. E a prefeitura autorizou a demolição com o alvará vencido. Então, esse assunto também tem que ser. Mas, voltando à questão, eu sugiro que seus ouvintes acessem o Instagram Sombreamento Zero, Praias Livres, Sombreamento Zero, que está um Instagram que dá muitas informações sobre esse tema, e é importante ter voluntários, colaboradores, ativistas também dessa luta que aflige todos nós. As gerações que nos antecederam evitaram isso, né? A gente tem... E é preciso que a gente também garanta que nossos filhos, nossos netos, possam usufruir das nossas belas praias e desse lazer, que esse lazer, essa possibilidade de lazer gratuito, democrático, ele seja assegurado. Sim, com certeza. Falando também, doutora, estava comentando com a gente aqui nos bastidores sobre a questão das calçadas, né? Que a gestão das calçadas hoje ela acontece pelo próprio dono da residência, do estabelecimento comercial, né? E essa calçada ela não está sob a gestão da prefeitura. Inclusive, eu percebo algo assim muito ruim, que é a questão da arborização urbana, porque a arborização ela é feita na calçada, né? Só que o que acontece? Eu identifiquei muitas árvores concretadas, que inclusive vai de encontro ao próprio manual da prefeitura, que é uma coisa assim, eu não consigo entender, mas muitas árvores concretadas e também algumas podas drásticas que vai de encontro à lei municipal, que é o Plano Diretor de Arborização Urbana de 2017, que veta expressamente, né, a questão da poda drástica, só em casos realmente necessários, né, doenças, né, que possam ocorrer na planta. Mas nós tivemos aí uma situação na Pituba,
na Rua Amazonas, na semana passada, que houve uma poda drástica imensa feita pela Prefeitura de Salvador, e a população local estava indignada, né? Então, assim, o PDDU, né, ele está tentando também, essa revisão, está tentando buscar essa gestão das calçadas para que a gente possa também ter uma melhor gestão da arborização urbana, né? Nessa revisão do PDDU, né? Acabei me perdendo aqui. Não, tranquilo. O plano diretor ele vai ver diretrizes e lógico que a arborização da cidade tem a ver com o clima da cidade, em momento de mudanças climáticas. Salvador, ela é das capitais brasileiras a que está lá no finalzinho da fila, como a que tem menor arborização. Então, é necessário que a gente vê a prefeitura dizendo plantamos 186 mil árvores. Calma, não é assim plantar. É preciso você ter o inventário desse plantio, o georreferenciamento desse plantio, perfeito, o doutora. Acompanhamento das que floresceram, das que deram Sim. certo. Então, não é... Cadê essa gestão? Não é anunciar assim, eu fiz 180, não é dessa forma. E o próprio plano diretor de arborização tem um indicativo nesse sentido que é negligenciado. Então, Salvador realmente precisa de mais árvores. Salvador está lá no finalzinho da fila em comparação com outras capitais. Em relação às calçadas, a legislação municipal, seguindo mesmo a de outras capitais, não é só em Salvador isso, as calçadas, a construção do passeio e a sua manutenção cabe ao proprietário do terreno e a prefeitura fiscalizaria. Contudo, isso em territórios populares não é aceitável. É preciso realmente uma mudança e pode ser no plano diretor oportunizar que em territórios populares a construção desses calçadas, desses passeios, sejam feitas pelo município. Então, para isso, é um momento de alteração da legislação. Então, a gente tem visto Se o município fizer, a gente pode colocar um padrão, né? Sim. O município ele padronizar todas as calçadas. Sim. E a gente ter realmente um equipamento importante para a cidade, né? Porque a calçada ela participa do modal a pé. 37% da população de Salvador ela anda a pé. Então, se você a gente tem vídeos na internet, né, da dificuldade de você andar a pé nas calçadas de Salvador. Então, é preciso estimular esse transporte ativo, que é o a pé e de bicicleta, e que, para tanto, as calçadas são bastante importantes. E essas calçadas elas têm que ter árvores, porque essas árvores vão deixar esse passeio agradável. Então, você tem que ter passeios largos, amplos, convidativos, e que o modal a pé seja uma atividade convidativa e prazerosa também. Outra coisa também, doutora, falando em modal, né, falando em transporte, eu percebo, por exemplo, que o transporte público, nós temos uma deficiência grande no transporte público aqui no nosso município. E isso também faz parte, né, da relação do PDDU. Eu vejo, por exemplo, que a nossa cidade ela é construída praticamente para carros particulares, né? E a gente tem construção, por exemplo, eu vejo lá aquela nova orla de Salvador, a orla de Pituaçu, né, que gastou lá 134 milhões e foi construída lá pela prefeitura. E aí eu estava observando que uma parte da orla é todo estacionamento. Eu vi, por exemplo, em algumas cidades, em Maceió, eu vi que os estacionamentos estavam sendo substituídos por praças, por estruturas para a coletividade e não para carro, né? Eu acho que no momento em que a gente valoriza o transporte individual, a gente acaba deixando o transporte coletivo para trás, que é o mais importante, né? Qual é a visão da doutora em relação a isso? Veja bem, a cidade de Salvador é uma cidade carrocêntrica. Ela é feita para o carro, ela é destinada para o transporte individual. Isso é gravíssimo, é um grande equívoco que vai de encontro à Lei de Política Nacional de Mobilidade Urbana, onde o que deve ser valorizado em primeiro lugar é o transporte a pé e de bicicleta. E, na sequência, o transporte coletivo de massa. Então, Salvador ela tem essa política às avessas. Então, em vez de você estimular e valorizar e priorizar o transporte coletivo de massa acessível,
né? Até discutir a questão da tarifa zero, já implantada em vários municípios do Brasil, você parte para que 80% da cidade, do sistema viário de Salvador, seja dedicado ao veículo individual. Então, é preciso que o plano diretor aponte diretrizes e caminhos para a reversão desse quadro, para que a gente tenha uma cidade onde busque a integração dos modais com valorização do transporte coletivo de massa. Então, a gente tem que ter o metrô, que é um transporte coletivo, e ele tem que ser alimentado, ele não é inimigo, não deve brigar com os ônibus, ele tem que ser alimentado pelos ônibus. Isso, perfeito. E a gente precisa que o transporte atinja as pessoas que realmente precisam. Então, você tem um VLT numa área, o BRT em uma área em que as pessoas usam o carro. Então, você não tem, quando é o subúrbio, é o miolo da cidade, essa população que precisa de maior transporte de massa. Então, em relação a essa questão, a gente tem hoje, depois de 50 anos, primeira obra que vai atingir um transporte de massa, que é o VLT do subúrbio. Contudo, essa obra, ela chega a última obra foi a praça, a Avenida Suburbana, que ela é de 67. Então, todo mundo que mora lá sabe a dificuldade, quanto tempo você leva. O ideal é que você esperasse um ônibus 15 minutos, que você permanecesse nele no máximo 30 minutos e que da distância da sua casa para o ponto de ônibus você andasse 500 metros. Isso em Salvador é quase uma piada, né? Então, parece que eu estou falando de uma utopia, quando, na verdade, é uma orientação de qualidade no transporte e é nosso objetivo. Então, essa orientação, doutora, é uma orientação que seria colocada no PDDU? Ela está... Eu entendo que essa proposta... A gente tem um plano municipal de mobilidade que ele priorizou, naquele momento, o VLT e o BRT e esqueceu o transporte coletivo de massa. E a gente pode rever os rumos através do plano diretor e uma revisão também do plano de mobilidade urbana. A gente precisa também de uma pesquisa de origem e destino atualizada, que, além de ver os transportes que são realizados, ele veja o desejo, porque às vezes você quer fazer aquela viagem e não faz. Aí, quando vai a pesquisa, só pergunta a viagem que você faz e não a que você desejaria fazer, você tem uma avaliação equivocada do que seria o ideal. Então, eu ouvi dizer que foi feita uma atualização da pesquisa de origem e destino por telefone. Agora, é um documento não disponibilizado pela sociedade. Então, documentos secretos, documentos de gaveta, não podem existir, porque são feitos com recursos públicos. E é para a gente compreender, entender a cidade e fazer propostas mais objetivas. Então, voltando para a ordem do dia, que é a questão do plano diretor, é necessário que a gente tenha um plano diretor que tenha esse estudo, um plano de mobilidade atualizado. É necessário que a gente tenha um plano diretor que faça o estudo solar ou estudo de sombreamento das praias para autorizar a altura do prédio com base nesse estudo. Então, eu não sou contra a verticalização, mas eu sou contra o sombreamento das praias. E essas duas questões podem ser harmonizadas? Podem, através da realização de um estudo científico acessível, normal, que é o estudo solar. Nós não temos o estudo solar da Orla de Salvador e o prefeito Bruno Reis decidiu, ele próprio, por vontade própria, sem nenhuma orientação técnica, sem nenhum estudo, elevar o gabarito da Orla, comprometendo esse patrimônio. Não é uma propriedade, é um patrimônio da cidade, um patrimônio de todos nós a ser preservado. Então, me parece que a questão da mobilidade é um assunto importante, a ser discutido. A habitação, regularização fundiária, todos esses assuntos que são para ser discutidos. Sim, no PDDU. Muita coisa. Eles não estão sendo discutidos. Então, a gente vai ter um PDDU da FGV, um PDDU paulista para a primeira capital do país, um PDDU que não aborda a questão racial, né? É como se a gente fosse um PDDU racista por omissão, porque não trata de forma diferenciada. Então, nosso PDDU... E outra coisa, doutora, eu vejo que o transporte público aqui ele é muito caro. R$ 5,90 a passagem de ônibus, né? E aí eu me pergunto, será que é por falta desses estudos que, inclusive, a prefeitura não divulga nenhum tipo de estudo? A gente não tem acesso a nada, porque não temos transparência, a verdade é essa. Que
acaba tendo um transporte muito caro e isso inviabiliza também, né? Porque muitas pessoas elas pensam assim, poxa, eu vou pagar aqui o transporte público caro, aí eu estou com um amigo, eu vou pegar um Uber, eu vou pegar um veículo, né? E em vez de pegar um transporte coletivo, né? Hoje o Uber, se você dividir o Uber com 2, 3 pessoas, dá quase o preço do coletivo. Né? É verdade. A uberização é um fenômeno irreversível, né? E o plano diretor ele tem que encarar essa realidade. Então, Salvador não pode fazer um plano diretor sem atualizar seus estudos, porque a gente teve, há 10 anos, 10 anos, uma década, em uma década a gente teve a crise planetária da Covid, mudou os hábitos das pessoas, 250 mil pessoas deixaram de morar em Salvador, a gente tem o fenômeno da uberização, a gente tem o fenômeno desses apartamentos micro, que é a smarterização, a gente tem a chegada das facções criminosas, que mudou também a realidade. Então, não dá para fazer um plano diretor sem atualizar os estudos técnicos e isso discutido com a sociedade. Agora, voltando para a questão que você falou, o Uber ele é um modal de transporte importante e pode ser acessível quando dividido. Se você está desempregado e para procurar um emprego você precisa 5,90 vezes 2, né? Você precisa de 11,80, você fica impossibilitado, você fica insularizado sem poder ir procurar o seu emprego. Então, o transporte público de massa ele deve ser subsidiado. Há um consenso dos especialistas da necessidade de que haja um subsídio público ao transporte coletivo de massa. E, em Salvador, o transporte é pago integralmente pelo usuário. Não há subsídio nenhum. Então, no momento em que você tem que abrir para discussões de tarifa eu já ouvi o prefeito falar que ele subsidia o transporte público. Não há subsídio público ao transporte de Salvador. Aliás, há uma caixa preta em relação ao valor do cálculo da tarifa, quando isso devia ser completamente transparente, completamente público. A gente tem um avanço, que é a questão da possibilidade da integração no mesmo sentido, isso é necessário. Aliás, a palavra integração, um sistema de integração entre os modais, é uma coisa que a gente precisa, completamente, a gente precisa discutir essa questão em Salvador. A gente precisa de um sistema que valorize o transporte público de massa e que haja uma integração entre os diversos modais, com valorização do transporte ativo, que é o transporte a pé, que precisa da calçada, e de bicicleta, que precisa de ciclovias seguras e que estimulem o uso também desse modal. Então, estamos atrasados, somos uma cidade carrocêntrica, uma cidade que não atende a maioria da população de forma eficiente, de forma justa, com uma tarifa muito elevada, me parece que é a maior do Brasil, salvo engano, não tenho precisão desse dado. Então, se não é a maior, é uma das maiores. Então, é preciso realmente rever essas questões. É verdade. Doutora, eu estou tendo aqui uma aula impressionante, eu estou gostando, viu? Gostando bastante aí e eu quero parabenizar aí pela a sua atuação no Ministério Público, né? Nós precisamos mesmo de promotores, né? Que realmente enfrente, né? O descaso do poder público, né? Porque senão a gente está sozinho nessa, né? A gente não consegue enfrentar, é muito difícil, né? Muito difícil. E aí eu vejo, por exemplo, né? Porque o Ministério Público também, né? Junto com a senhora, doutora, está envolvido na questão lá do processo lá da contaminação de São Tomé de Paripe, né? Tivemos até agora uma situação que já chegou à rede nacional, né? Porque inclusive eu vi que a Polícia Federal agora está envolvida, né? No processo de investigação. E assim, né, tem tudo a ver também com o PDDU, né? Porque assim, o PDDU ele zoneia, né? Faz um zoneamento aonde a gente pode implantar determinadas atividades, né? E aquela atividade que está ali, ela está muito próximo das comunidades pesqueiras, né? Então, assim, também tem a questão do licenciamento ambiental, né? E eu queria ter, assim, uma noção de como o Ministério Público, né, junto com a doutora,
está atuando em relação a esse processo lá da contaminação de São Tomé de Paripe? Bem, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui e falar desse assunto, né? Falar das questões, dos problemas urbanos. É sensibilizador, mas, ao mesmo tempo, é uma paixão, né? De a forma que você pode contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu agradeço, né? E acredito que eu tenho mesmo talento para isso, porque talento é exercício da paixão, né? Então, eu realmente sou apaixonada para poder contribuir e enfrentar os problemas urbanos ambientais. E o caso de Paripe é um caso gritante, porque a população ela vem sendo atingida pela poluição atmosférica, pela poluição sonora, por problemas graves na mobilidade, com o funcionamento do terminal marítimo de Paripe. A empresa chama Terminal Itapuã, mas a propriedade é da Intermarítimo. Então, há 4 anos, essa empresa chegou lá e chegou com muita intensidade, 12, 15 caminhões por hora naquela rua estreita, causando transtornos, emissão de poeira. Então, havia já uma situação de um passivo e de uma situação muito agressiva na forma que estava sendo operacionalizado, com diversificação de materiais, com intensificação da atividade, levando de manhã até à noite. E para coroar esse problema, né, assim, de forma trágica, a gente, no início de fevereiro, teve um acidente químico ampliado, uma catástrofe industrial com a contaminação da praia, do mar, do substrato, por produtos químicos. Então, a gente tem uma contaminação por cobre, que é uma contaminação crônica, que se bioacumula na cadeia alimentar, e a gente tem uma contaminação também por cloreto amoniacal, que é uma contaminação mais aguda, relacionada com a amônia, e que leva à mortandade e tal. Ambos os produtos eles são perigosos, podem causar câncer, podem causar problemas neurológicos, em mulheres grávidas, pode ser teratrogênico. Então, é uma coisa muito grave. Então, nesse cenário, a gente tem a população legitimamente indignada, a gente tem visto uma boa cobertura da mídia, mas há uma inércia burocrática. A estrutura burocrática de nós, dos órgãos públicos, ela não tem capacidade de fazer um enfrentamento adequado de um problema ambiental, humano, social, dessa magnitude. São mais de 600 famílias que estão sendo impactadas. Atualmente são 800 famílias, porque você verifica que são não só os marisqueiros, pescadores, são os ambulantes, são os barraqueiros, são os restaurantes, os funcionários dos restaurantes. Então, você tem toda uma rede comprometida, porque a praia ela passa a ser estigmatizada. Então, você tem um dos maiores cartões postais do Brasil e hoje você está estigmatizada a praia em razão dessa contaminação. E realmente é perigoso. Eu não recomendaria, eu não daria aqui uma muqueca de siri vindo de Paripe para meu filho, e recomendo que vocês assim também não façam, porque é preciso respostas. Então, ontem saiu o primeiro estudo, depois de 3 meses, em relação a essa biota, e se verificou uma contaminação por arsênio, valores elevados de cobre também. Então, mas mesmo assim, com aquele estudo, o órgão ambiental, o INEMA, não se sentiu seguro, por exemplo, para proibir o consumo, proibir a pesca e fazer uma interdição maior da praia. Então, hoje, a maior urgência, a emergência que deve ser dada, o senso de urgência que eu acho que era importante, que tem faltado, infelizmente, é no sentido de dar respostas. Você pode pescar, você pode consumir, você pode comercializar o pescado vindo ali da praia de São Tomé de Paripe? A gente não tem essa resposta. Então, o princípio da precaução orienta que não faça nada disso. Mas é muito complexo, porque o INEMA fez 2 estudos, 2 levantamentos, 2 amostras compostas, e solicitou que as empresas também realizassem os estudos em uns prazos mais elásticos, 45 dias, que foi prorrogado. Só que a gente precisa de resposta hoje. Se você pensar, hoje, nesse momento, no horário aqui dessa entrevista, está havendo lá a exudação do produto químico, o lençol freático está contaminado e a gente precisa de medidas emergenciais para paralisar, para estancar a contaminação, e, posteriormente, você estuda e aprofunda
profunda qual foi a dimensão. Ela chegou à Ilha de Maré, ela está no substrato, ela está na grama marinha, ela atingiu... Por quanto tempo? É 15, 20 anos? Quanto tempo vai durar esse monitoramento? Mas, emergencialmente, você precisa pagar um benefício a essas famílias que estão passando... tiveram comprometidas suas estratégias de sobrevivência. É necessário que haja uma barreira hidráulica ou outra medida remediadora para estancar o problema, e você precisa decidir quais são os estudos que vão ser feitos para aprofundar o conhecimento do problema. Outra coisa, doutora, eu percebo o seguinte, né? Eu, como especialista na área ambiental também, e como ativista... E também, né, com o conhecimento que eu tenho, né, de muito tempo trabalhando com o meio ambiente, eu vejo que o governo do Estado ele não está buscando uma contenção desses danos ambientais. Eu sei que para que a gente possa fazer a contenção, tem que ter os estudos para a gente saber aonde é que foi afetado, as áreas afetadas, para poder a gente fazer a contenção. Mas existe uma área principal ali, né, que é a origem do problema, e que essa origem do problema, a interdição apenas da empresa não funciona. A interdição da empresa, porque assim, a gente tem... pelo menos a própria empresa diz que quem contaminou é a Gerdau, né? E que não é a Intermarítima. Mas acontece que, olha que coisa absurda, né? Independente de se foi a Gerdau, se foi a Intermarítima, né? As empresas são responsáveis e quem está lá é responsável. E eu fico aqui avaliando o processo de gestão ambiental aqui no Estado, porque nós somos um Estado que nós não temos uma normativa sequer em relação à avaliação de áreas contaminadas. A gente não tem nada. São Paulo tem, Minas Gerais tem, vários outros estados têm normativas, legislações para fazer a avaliação de área contaminada. Então, quando chega, por exemplo, no INEMA, o licenciamento de um empreendimento desse, da Intermarítima, teria que ser solicitado ao empreendedor uma avaliação de áreas contaminadas da empresa que saiu. E isso teria que estar lá dentro do órgão ambiental. Mas eu tenho certeza que isso não está lá, isso não existe, porque a gente não tem normativa para isso. Nós não temos legislação. Né? Ninguém sentou numa cadeira e disse assim, ó, vamos fazer uma legislação para avaliação de área contaminada. Ninguém teve coragem de fazer isso. Na verdade, a gente não tem um inventário das áreas contaminadas em Salvador. Por exemplo, São Paulo tem, a CETESB fez, 70% está ligado a postos de gasolina, por exemplo, e a gente tem centenas de postos de gasolina. Então, por que o subsolo da área dos postos de gasolina de São Paulo estão contaminados e os de Salvador não estaria? Né? Há uma presunção de que há uma probabilidade determinante que eles também estejam contaminados. Então, esse inventário das áreas contaminadas ele é extremamente necessário. E em relação ao processo de licenciamento ambiental feito, seja o estadual, seja o municipal, eles têm falhas gravíssimas que favorecem, para favorecer a economia em detrimento da proteção ambiental adequada. O licenciamento do processo desse terminal Itapuã, feita pela INEMA, foi falho. Eu fiz uma recomendação pedindo a cassação da licença. Agora, contudo, é preciso dizer que a equipe que está trabalhando no processo de emergência, liderado pelo técnico Miguel, ela está muito empenhada e lá você tem bons técnicos realizando esse trabalho. Mas não tira o problema histórico e as falhas estruturais do INEMA, e da verdade é que o empreendimento, aquele terminal, ele devia ter encerrado suas atividades. Ele existe há 60 anos, em outro momento, ele já cumpriu sua função e tem que ser cessado. Não pode ter nenhuma atividade naquele terminal, porque a comunidade cresceu muito e ela abraçou aquele espaço. Então, não dá para ter um terminal de carga e descarga a granel com a população quase de parede de meia. Sim. Então, ele já funcionou 60 anos. A empresa que está lá comercializa hoje praticamente fertilizantes, e a Codeba, ela saiu da Codeba e ela pode voltar
a exercer sua atividade comercial em um dos terminais da Codeba, sem prejuízo para a economia baiana. E aquele espaço onde é hoje o terminal, ele tem uma vocação para ser um parque público, uma área de lazer, de integração, que combine e se harmoniza, inclusive, mais com aquela praia belíssima que a gente tem ali. Sim, então, eu já fui muito lá. Então, encerrar as atividades do terminal, ela é uma medida que se impõe. A interdição feita pela INEMA, a gente tem que parabenizar, é uma atitude corajosa, muita pressão política para o retorno das atividades do terminal. E a gente, nesse sentido, a ideia é que a interdição se transforme, seja uma coisa em caráter definitivo, né? Que a gente evolua para que essa interdição ela seja em caráter definitivo. Agora, não foi um erro, houve um risco assumido, né? A gente chama de dolo eventual, das empresas em relação a essa contaminação. Então, quando a Intermarítima comprou em 2022, ela sabia da situação da contaminação e foram feitas remediações superficiais que não enfrentaram o problema. Então eles sabiam. Sabiam. Inclusive, na data antes da compra, eu falei com o proprietário no meu gabinete e disse para ele não comprar, porque o Ministério Público iria lutar pelo encerramento das atividades daquele terminal e que ali não era só um terminal, é como se diz doutora, na gíria, essa informação é era um muito abacaxi, né, um problema, e ele comprou ciente, comprou sabendo, e os estudos que a gente tem disponíveis hoje são de 2020 e 2021, onde a contaminação já era do lençol freático, já era bastante elevada. Então, esse fato era um fato previsível, um fato evitável, que devia ter sido remediado, tanto pela Gerdau quanto pela Intermarítima que adquiriu. Então, como diria Machado de Assis, ambas as duas estão completamente responsáveis por esse impacto, e o Ministério Público acionará ambas, tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal. Estamos atuando conjuntamente, né, porque, afinal, é na parte da praia. E a Defensoria Pública Federal também está disposta a ingressar com ações a favor dessas famílias. Contudo, a gente também tem deficiência de estrutura e a gente precisa dos laudos técnicos. A gente precisa saber se a biota está contaminada. A gente precisa dizer ao juiz com provas, né, com elementos probantes que permitam obter uma liminar para garantir um benefício a essas famílias enquanto esse problema persistir. Então, nós temos que cobrar aí do INEMA que avance, né, rapidamente com essas avaliações, nessa investigação, né? Doutora, eu agradeço muito, né, a presença aqui no nosso podcast Política Verde, nosso primeiro episódio, e começamos com chave de ouro, viu? Porque a presença da promotora aqui esclareceu muita coisa. Inclusive, dúvidas que eu particularmente tinha, né, foram esclarecidas aqui, e eu acredito que isso vai ser muito importante também para a população e todo mundo que está nos assistindo. E aí, estamos, na verdade, iniciando, então, o nosso primeiro podcast, né, o primeiro episódio, e nós teremos, né, novos episódios a cada semana, com pessoas, né, que possam estar discutindo, né, e conversando conosco sobre os problemas ambientais de Salvador, do estado da Bahia, e que a gente possa criar soluções aí em conjunto, e que a população, as comunidades possam também participar disso aí, né? As pessoas, às vezes, não conhecem os problemas, né? Eu, por exemplo, eu não sabia que a empresa atual tinha conhecimento dessa contaminação. Eu não sabia. É uma realidade. Ela tinha conhecimento, ela foi advertida pelo Ministério Público para não adquirir o terminal. Então, há uma necessidade de fazer um enfrentamento do problema. Então, essa ideia de colocar a culpa da Gerdau e a Gerdau colocar a culpa da Intermarítima e a população sofrendo e o meio ambiente sendo contaminado todos os dias, a todo momento, é uma postura realmente inaceitável. Então, a gente precisa de um esforço grande de todos os órgãos, da Secretaria de Saúde, que até agora, do município, que até agora não tem um protocolo em relação ao enfrentamento dos pacientes com queixas em relação à contaminação química,
química, é preciso uma busca ativa aí nas casas. Enfim, a gente precisa que a Secretaria de Saúde do município ela esteja, não é só empenhada, é ofertando um senso de urgência e agindo com maior celeridade. Então, a gente tem queixas, a UFBA atendeu 45 pessoas com reclamações. A gente tem uma criança que morreu e está sendo feita a necrópsia oral pela universidade. E, no entanto, a Secretaria de Saúde não criou ainda o protocolo que vai orientar os médicos que recebam essas pessoas lá em Paripe, nos postos médicos. Então, ela está participando da sala de situação, foi feito um plano de atuação, mas é preciso que a gente tenha mais celeridade, né? A gente precisa de um decreto de emergência, tanto do governo do Estado quanto do município, em relação a essa situação, para que as coisas tenham esse senso de urgência. Então, é preciso também uma atenção do prefeito em relação à decretação, a sanção desse decreto de emergência, bem como do governador, para que a gente possa, então, ter mais celeridade dos órgãos públicos envolvidos. Pronto, doutora. Agradeço aí a presença e vamos finalizar aqui o nosso primeiro episódio do podcast Política Verde e até ao nosso próximo programa.